Neste momento eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Meus queridos irmãos e obreiros do Senhor Jesus, nos alegramos na presença de Deus, estarmos aqui nesta noite para cultuar o nome do Senhor, glorificarmos aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, anunciarmos as suas virtudes e nos congregarmos em torno do nome que é sobre todo nome. Eu quero inicialmente agradecer a Deus por estar aqui na minha igreja, na igreja da qual faço parte, desta convenção, desta igreja, e ter a alegria de poder participar como um dos pregadores desta escola bíblica. Agradecer a confiança do nosso pastor presidente e também pedir a compreensão e a paciência dos obreiros que estão aqui conosco no púlpito, porque afinal de contas, qualquer um deles poderia ministrar a palavra de Deus nessa noite e cabe a nós esta responsabilidade. Sinceridade, eu estou me sentindo um leão na cova dos Daniéis. Vamos abrir a palavra de Deus. Eu gostaria de reler o texto que o pastor Miranda leu nesta noite, onde está inserido o tema ou o motivo do tema desta escola bíblica. Na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4 e versículos de número 1, 2 e 3, diz assim: Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Porque vós bem sabeis que mandamentos nós vos tenho dado da parte do Senhor Jesus, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E na sequência, o complemento do versículo diz: que vos abstenhais da prostituição. Queridos irmãos, esse texto sagrado que acabamos de ler nos fala de um momento em que o apóstolo Paulo começa a concluir o seu raciocínio na primeira epístola aos Tessalonicenses. Ele já havia falado sobre alguns assuntos, e quando ele começa a concluir o seu raciocínio, por isso ele utiliza esse termo, finalmente, ele faz questão de reviver ou de citar outra vez aquilo que ele já vinha falando. Este não é o primeiro contato que ele tem com a igreja em Tessalônica. Aliás, em Tessalônica ele teve uma experiência um pouco dolorosa, quando ali quis ensinar a palavra de Deus. Mas ele foi insistente, falou reiteradas vezes. E como o apóstolo Paulo é daquelas pessoas que não se cansa de ensinar as mesmas coisas, ele faz questão de mencionar isto no outro momento. Ele diz: eu exorto e eu rogo. E quando ele usa essa expressão rogo, eu vejo aí o seu senso de responsabilidade com a obra de Deus e com a exposição da palavra de Deus, com a doutrina, o ensino das Escrituras Sagradas. Quando ele diz: irmãos, eu rogo, ao tempo que exorto, mas eu rogo, e essa expressão rogar é algo mais acentuado do que pedir. Ele está usando uma expressão que é como que estivesse falando: eu peço encarecidamente, eu peço que vocês levem em consideração o que eu vou falar, porque já uma vez eu falei, vocês já receberam esta palavra, vocês já ouviram este ensinamento. Isso que eu estou falando não é nenhuma novidade. O que eu estou tendo o cuidado de falar e repetir, reiterar aquilo que falo, é a maneira como vocês precisam andar e agradar a Deus. E quando ele usa essa expressão andar, ele não está se referindo literalmente o mover das pernas e os passos que nós damos diariamente ao nos deslocarmos. Ele está falando de conduta.
Ele está falando de comportamento. Então ele está dizendo: eu estou aqui preocupado que vocês levem em conta a maneira como devem andar, o comportamento da vida de vocês. Evangelho é muito mais do que fala. A vida cristã é muito mais do que discurso. E se a vida cristã fosse apenas discurso, era muito melhor contratarmos aqui os melhores discursadores. Era muito melhor chamarmos aqui os melhores intérpretes e artistas. Então, porque isto não é verdade, não deve ser levado em conta. Quem deve pregar evangelho é quem vive o evangelho. Quem deve falar a palavra é quem vive a palavra. É quem crê na palavra, obedece a palavra e por isso deve falar a palavra. E ele diz: é importante que vocês recebam de nós e coloquem em prática a maneira de andar. E digo, não apenas andar, mas um andar que agrade a Deus. Porque não é de qualquer maneira que se vive para agradar a Deus. Não é qualquer tipo de vida que agrada a Deus. Irmãos, isso que eu estou falando é aquilo que nós sabemos. É aquilo que vocês já sabem, é aquilo que eu já sei. É aquilo que qualquer crente, muito embora novo convertido, já sabe. Mas nós temos nos descuidado. É necessário uma vigilância constante com a nossa vida, com o nosso padrão de vida, com o nosso dia a dia. Amados, quando nós nascemos, já nascemos com o germe do pecado. A natureza decaída está dentro de nós, é transmitida de homem a homem. Todo aquele que é nascido de mulher, ele nasce com essa deficiência, essa inclinação para o pecado. O apóstolo Paulo fala que a inclinação da carne é morte, é para o pecado, é justamente essa nossa inclinação. Mas quando aceitamos a Jesus como Salvador, e aqui o apóstolo Paulo, ele está dizendo, quando nós entramos numa vida que agrada a Deus, quando recebemos o senhorio de Cristo sobre a nossa vida, escrevendo aos Coríntios, ele diz: olha, eu estou falando aos santificados, aqueles que são chamados santos, isto é, aqueles que conheceram o Santo dos Santos, o Filho de Deus, aqueles que não nasceram apenas da água, aqueles que não nasceram apenas da carne, aqueles que não nasceram apenas do varão, aqueles que não nasceram apenas do sangue, mas aqueles que nasceram de novo, e que agora não devem mais ter orgulho de dizer: eu sou assim porque papai foi, porque agora você tem um novo pai, você nasceu de novo, e precisa cultivar uma nova natureza. E que natureza é essa? É a natureza de um Deus santo. Aleluia. 3 palavras precisam ser vistas com muito cuidado no tema desta nossa escola bíblica. Fala sobre santidade, fala sobre praxis e fala sobre ministério. Essas 3 palavras precisam ser destacadas, estão numa frase muito bem colocada. Traz um raciocínio lógico, perfeito, direcionado pelo Espírito de Deus. Se fizermos um apanhado do texto, dá para concluir esta frase. Mas, irmãos amados, nós estamos nos descuidando quanto aos significados das coisas, e porque não paramos para pensar quanto ao significado, não tiramos conclusões. E a palavra santidade precisa ser mais refletida, não teoricamente, mas segundo a próxima palavra, praxis. A santidade, todo mundo sabe, isso aqui a gente escuta em escola dominical: é separado, é cortado, é posto de lado, é dedicado, se torna exclusivo. Todo mundo já sabe que santidade remete a isso. É grego, é hebraico, é para lá e para cá, vai dar nisso: separado, dedicado, exclusivo, isso aí é santidade. Tudo bem? Mas a questão é que quando nós olhamos a santidade no Antigo Testamento, nós começamos a ver que a primeira proposta de santidade foi compreendida apenas como alguma coisa cerimonial, alguma coisa do tipo: lave as mãos, tome um banho, troque a roupa, fique limpinho. Essa era a ideia primeira de santidade. Era uma questão cerimonial. Os sacerdotes precisavam desta limpeza. Se lembram quando o Senhor Deus fala com Moisés: diga ao meu povo que se santifique hoje e amanhã, e no terceiro dia eu me apresentarei a eles na montanha. Sabe o que foi que eles fizeram? Trocaram de roupa, mudaram as vestes, tomaram banho. Era a ideia de santidade. Depois, quando Deus implanta o sistema do cerimonialismo, aqueles rituais, todo mundo tinha que se chegar, lavar as mãos, lavar os pés, trocar a roupa, o sacerdote tinha que tomar aquele banho cerimonial. Esta era a ideia. Porém, Deus nunca disse que era somente isso. A ideia é essa, mas tem que ser aplicada à vida. Não é apenas uma coisa religiosa, ritual, cerimonial.
quando Deus fala ao povo mesmo quanto aos ritos, Ele disse: quando vocês se santificarem, vocês irão fazer esses ritos para mim, mas eu manifestarei a minha glória. Está lá no livro de Êxodo: eu manifestarei a minha glória e vos santificarei. A água limpa a pele, mas a glória lava o homem interior. A glória sacode a nossa vida. Quantos pastores gostariam que todos os seus crentes fossem o máximo de santos possíveis? Determinam, ensinam, fazem manual, até orientação. Fazemos orientação bem catalogada, organizamos estudos. Olha, não entre por aqui, conselho, não faça isso, deixe de fazer isso. É bom que você evite isso, isso não convém, isso não é bom. Todo pastor cuidadoso orienta: não entre por esse caminho, isso aqui é risco, isso aqui não é bom. E nós gostaríamos que todos os crentes fossem os mais santos possíveis. Mas eu devo falar nesta noite, eu preciso dizer, eu quero que você guarde isso: o maior instrumento de santificação é a presença de Deus conosco. Um crente cheio da presença de Deus, ou pelo menos vendo outro cheio da presença, cria temor no coração dele. E ele diz: esse ambiente aqui não dá para brincar. A presença da glória não é lugar de brincadeira. A presença da glória não é lugar de mentira. Se lembra de Ananias e Safira? Mentiu na presença da glória, morreu. E quantos de nós ainda estamos mentindo no nosso meio, as mentiras maiores e mais absurdas, e continuamos vivos? Eu posso concluir que não existe tanta glória nos nossos dias. Eu tenho que lamentar que nos nossos cultos existem glorificações, mas a grande manifestação da glória de Deus não tem habitado conosco. E por que isso? Eu estou falando com muito temor a Deus o que estou dizendo. Na presença da glória não dá para brincar com o pecado. Nadab e Abiú brincaram com a presença de Deus, com o fogo de Deus. Na presença da glória de Deus saiu o fogo do altar e os consumiu. Uzai e Aiô, tão boa a intenção, era tão lindo. O boi tomba para lá, vai para cá, aquele andar descompassado, a arca cai, não cai, era tão boa a intenção. Mas meter a mão naquilo que não devia. A glória estava presente, e Deus fez rotura neles. A presença da glória traz juízo quando não há pureza. A presença da glória traz julgamento quando não há santidade. Então, se de fato Deus resolver manifestar a sua glória no nosso meio, vai ter um monte de morte, porque nós temos brincado com o pecado. Um certo pastor, ele fez uma coisa absurda. Você vai ficar escandalizado com o que ele fez. Ele chegou em pleno culto de domingo e pediu para o irmão do controle do multimídia colocar uma imagem da Globeleza do culto. Ele botou. Você deve estar tão escandalizado quanto os irmãos ficaram naquela hora. E o povo fez... Ele disse: o que é que vocês estão se espantando? Por que vocês estão espantados? Vocês estão achando o quê? É isso que vocês assistem na casa de vocês. É isso que vocês assistem no sofá. E por que vocês estão escandalizados com eu passar isso no templo? Não passa de religiosidade, irmãos, algumas das nossas santidades, que no templo falta pouco se benzer. Usar um turbante, baixar quantas vezes vai fazer assim? A santidade tem que ser uma prática, não uma aparência. E a palavra praxis, ela
vem de uma palavra, significa aquilo que é colocado em prática em oposto à teoria. Chega de conversa. Chega de conversa. Chegou a hora de nós praticarmos a verdadeira santidade. Oh, aleluia! Aleluia! Glória a Deus! A terceira palavra é ministério. Santidade, praxis, ministério. Mas o que é ministério? Vai lá para o Antigo Testamento, vai para o Novo, vai dar na mesma coisa. É obra, é serviço, é mão na massa. Mas existe uma coisa que eu não posso abrir mão de dizer, irmãos. É que a palavra ministério, ganhou nesses dias um glamour muito grande. E hoje chamar alguém de ministro é quase que fazer um elogio. Não é assim? Quando fala assim, fulano é ministro, já imaginou uma pasta legal, e um paletó bem arrumado e uma gravata bem colocada. Fulano é ministro, já arrumou assim para ele uma supervisão de alguma coisa. Mas deixe-me dizer, essa palavra remete a serviço, a trabalho. O problema é que hoje está mais associada ao cargo. Mas eu preciso lhe dizer que o cargo tem uma mulher, é a carga, e ela anda junto com ele. E quem quiser cargo, que assuma a carga. O problema é que a carga é pesada. Está escrito na Bíblia que a Deus pertence o querer e o efetuar. E diz: quem deseja o episcopado, um desejo desse só pode vir de Deus. Espera aí. Quando Deus coloca um desejo numa pessoa sobre o episcopado, ele é assim, ó: quem desejar o episcopado excelente, diga de novo. Obra, diga obra de novo, obra com força, vá. Quando Deus coloca um desejo de episcopado, coloca o desejo também de obra. Não é de visibilidade, não é de cargo, não é de posto. O posto, quem tem desejo só pelo posto, é um desejo humano, carnal e orgulhoso, carnal mesmo. Mas quando o desejo é de Deus, camarada, quer trabalhar. Aleluia. Por que isso? Do que isto é fruto? Vamos refletir, vamos pensar. Por que é que isto tomou esse caminho? Porque nós estamos acostumando muito mal as pessoas. Eu tenho pregado em vários eventos. E você quer saber, meu querido irmão, o culto do domingo dos eventos é o culto que as pessoas botam a perder no final. Porque mesmo depois que nós tenhamos ali presenciado decisões, batismos, operações de Deus, aí depois tem uma dívida de uma tal de uma gratidão, que eu sei que não é gratidão, é honradez humana, de gente que não pode fazer nada sem ter recompensa humana, sem ter reconhecimento público, e tudo tem que fazer. Cadê meu nome? Não falaram meu nome, nem disseram que fui eu. Você fez para quem? Aí põe o culto a perder, a lista é desse tamanho, fulano e beltrano, não sei o que, parece uma genealogia lá de 1 Crônicas. Mas eu preciso lhe lembrar que quando nós vivemos diante de Deus e por essa presença somos santificados, vivemos uma vida para agradar a Ele, fazendo aquilo que recebemos galardão dEle, e não glória humana, reconhecimento humano, citação humana. E nós temos acostumado o nosso povo, e o pior, vai se criando. Tem que reconhecer o rapazinho que vai se tornar um rapazão, que vai se tornar um diácono, que vai se tornar um presbítero, vai se tornar um evangelista, que vai se tornar um pastor, que vai se tornar bispo, vice-deus, mas não sei o quê. Está faltando um pouquinho. Se Jesus não sair da frente, ele passa também por cima. E tudo tem que falar no meu nome. Não é um santo uma pessoa dessa.
Porque o raciocínio bíblico da santidade que beneficia esse ministério cristão, que deve ser a prática do ministério cristão, ela veio com o conceito de limpeza. Mas a limpeza, o próprio Deus disse, é a minha glória que faz, quando vem a minha presença santifica. Mas quando vocês vêm da metade do caminho para o Novo Testamento, Deus já vem dando todos os indicativos, o que o apóstolo Paulo nos seus ensinos e o próprio Jesus faz questão de citar, confirmar e de me esclarecer. Ele mostra que santidade é uma questão de pureza de caráter, de uma obra de transformação mediante o novo nascimento, cultivada por uma vida na presença de Deus, com produção do Espírito Santo, nos dons espirituais. Fala de pureza. Toda esta santidade no Novo Testamento, essas 3 vezes que o apóstolo Paulo fala só neste capítulo, nos 4, 6 primeiros versículos, ele fala 3 vezes de santificação. Por quê? Ele está falando de pureza. Ele está falando de gente lavada, de gente que tem veste branca, que vai comparecer na ceia do Cordeiro, que vai entrar na cidade santa pelas portas, de gente que quando estiver na ceia, ninguém vai dizer como entraste aqui, porque a roupa vai ser a roupa nupcial, branquinha, lavadinha no sangue do Cordeiro. Chegou o tempo, irmãos, de sabermos o que nós queremos. Chegou o tempo de nós começarmos a tirar a radiografia de como estamos. Chegou o momento de nós começarmos a reavaliar a nossa vida. Porque como diz o tema que diz que é santidade como prática do ministério cristão, eu tenho que entender uma coisa, que se essa santidade não fizer parte da minha vida, não fará parte do meu ministério. E aqui o nosso engasgo. Nós passamos muito tempo, senhores pastores, falando de algumas religiões dominantes, dizendo que lá existe uma religiosidade, que nos seus rituais eles são puros e quando sai de lá vira bicho, né? Destrói tudo aquilo que falaram. Nós estamos pecando na mesma área. Eu li um livro, Leonardo Ravenhill, Por que tarda o pleno avivamento? Ele disse que é vergonhoso ouvir. Ele disse, estou repetindo, não se ofendam comigo. É vergonhoso ouvir conversa de pregadores, cantores, pastores e outros mais após ministrações. A nossa santidade não pode ser apenas aqui dentro. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no início da segunda epístola aos Coríntios, ele disse: a santificação que deve fazer parte da minha vida é para que eu me apresente à igreja e ao mundo. Ele diz essas duas expressões. Então chega de ritual. Eu posso agora me reportar a uma época que o profeta Ezequiel se angustiou, e ele fez uma citação terrível. Está escrito lá no seu livro, capítulo de número 22, versículos 26 a seguir. Ele diz: olha, o negócio está tão arruinado. Ele diz: os sacerdotes, ele fala 3 categorias, porque esses sacerdotes, eles cumpriam o seu ministério diante dos homens, eles cumpriam seus rituais. Os profetas continuavam profetizando, os príncipes continuavam governando, mandando, ditando, organizando, fazendo, e os sacerdotes continuavam cumprindo o rito. Mas vamos ver o que acontecia. Versículo 26: os seus sacerdotes transgridem a lei, profanam as minhas coisas santas. Ai meu Deus, entre o santo e o profano não fazem diferença. E um dia Deus falou com Jeremias: se você aprender a separar o santo do profano, você vai ser minha boca. Guarde esta palavra, por favor, nesta noite. Se você aprender a separar o santo do profano, você será a minha boca. Não fazem diferença, não discernem entre o imundo do limpo, e dos meus sábados esconde os olhos. Assim sou profanado no meio deles. Aí o versículo 27 diz: e os seus príncipes no meio dela são como lobos, ai meu Jesus, que arrebatam a presa para derramar o sangue, para destruírem as almas e ganharem o lucro desonesto. É o pilantra picareta mesmo. Liderança civil, política, governante do povo, líder da comunidade,
ordenador de despesas, coordenador das obras, pilantra. E os profetas, esse daqui, os seus profetas lhe encobrem isto com cal por visões falsas. Quer dizer, tudo isso aí os profetas assim, é nada não, tem problema não, Deus está com vocês. Deus, já aprendeu essa fala? Qualquer negócio que a amada convence é de Deus. Não se precipite em dizer isso. Tem muita coisa que é obra do homem, da carne, do diabo. E tem gente, é de Deus. Não se precipite em dizer isso. E ainda fala como altura e como se fosse autoridade. Porque está escrito que ai daquele que diz, assim diz o Senhor, quando o Senhor assim não disser. E dizem mentiras, e dizendo assim diz o Senhor, sem o Senhor ter falado, contra o povo que praticam extorsão, andam roubando, fazem violência ao aflito e ao necessitado, e o estrangeiro oprimem sem razão. Deixa eu dizer uma coisa, vou contar um negocinho lá de fora, depois a gente puxa para cá. Estamos vivendo os dias em que as pessoas fazem protestos, chama político de ladrão, tudo no mundo, corrupto, desgraçado, esculhamba de todo jeito. Essas mesmas pessoas que vão para esses protestos, são as mesmas que estão incendiando o ônibus, são as mesmas pessoas que na hora de que você esquece uma carteira num banco de rodoviário, é a mesma pessoa que faz esse protesto, mesmo que pega a carteira e guarda, mas não guarda para entregar não, guarda para possuir os bens e depois descartar. São as mesmas pessoas que sonegam imposto, são as mesmas pessoas que mentem descaradamente, são as mesmas pessoas que teimam. Olha, é gente jogando pedra em vidraça, mas tem um telhado de vidro. Aí estouram lá, e depois estouram com a vida dos outros, mas tem uma vida desgraçada e torta. Ei, deixa eu dizer uma coisa, esse mal tem importado para o meio da gente também. Pastor, você não pediu para Deus falar? Pois eu passei o dia ligado com Jesus sobre isso. Então eu estou falando aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. Isso não subiu da minha mente, veio por outro canal, isso veio direto do céu. E eu vou dizer mais um bocadinho. Chegue de detonar, pare de detonar a vida dos outros se você tem vida troncha. Pare de falar de erro, de falha, de transgressão, colocar defeito. Já aprendesse a orar, já aprendesse a colocar a boca no pó, já aprendesse a pedir a Deus misericórdia, já aprendesse a pedir a Deus, Deus, sara a nossa terra. E começa por aqui, e começa por aqui, por ali, por cima, por todo canto. Deus está nos chamando à santidade, mas não é uma santidade aparente, é uma santidade que é feita a partir da presença da glória. Aqui no final desse texto que eu estou lendo diz assim: e por causa disso eu busquei dentre eles um homem, dentre eles, no meio dessas pessoas, eu procurei um homem, não achei um homem que estivesse na brecha, um homem que estivesse na brecha para eu não destruir o povo, e eu não achei. Quando Deus não acha, não é porque vale a pena procurar de novo, é porque não tem. Se eu procurar algo e não achar, pode ir atrás que você vai achar, mas se Deus procurar algo e não achar, é porque não há. Tomara que nesta geração dos nossos dias, Deus encontre gente diferente, que fale a verdade, que pregue a verdade, que viva a verdade, que busque a Deus em santidade, que atrai a glória de Deus através da busca, da oração, do jejum, do quebrantamento. Chegou o tempo de fazer a diferença. Queremos diferença, mas não fazemos a diferença. Queremos santidade na vida dos outros, mas a santidade do íntimo não tem sido praticada. Leia o resto do texto. Leia o resto do texto. A palavra em sequência dessa que o apóstolo Paulo fala e diz: se abstenham da prostituição. Porque aqui ele começa, logo após a citação de santidade, falar sobre prostituição. Vou dizer, porque a prostituição é a infidelidade. Isso se aplica a qualquer área da vida. A maior queixa de Deus com Israel foi a prostituição de Israel.
seguiram e adoraram a outros deuses e abandonaram o Senhor. Isso é prostituição espiritual. Nós temos elegido deuses porque nosso coração não está inteiro para Ele. Deuses, pastor, sim, nós temos nossos deuses. Nós temos nossos ídolos. Tem gente matando e morrendo por causa de time. Tem gente matando e morrendo por causa de candidato. Tem gente puxando o tapete dos outros, inventando fofoca, fuxico, por causa de candidatura e partidarismo. Tem gente arruinando a vida do outro, subindo no púlpito e às vezes fora do púlpito e fazendo tramóia e conchavo por causa de ídolos chamados homens. São divindades terrenas. Chegou a hora de nós separarmos o nosso coração para a glória de Deus. Isso é prostituição espiritual. Diga assim: eu sou de Jesus. Eu fui comprado por Ele. Diga: eu fui comprado por Ele. Se você foi comprado por Ele, você é dele. Seja dele de fato. Que a presença de Deus invada os nossos corações. Que a presença de Deus encha as nossas vidas. Que a presença de Deus seja atraída para o nosso meio. Somente assim seremos santos. É uma questão cíclica. Santifica e busca, Deus manifesta a glória. E sabe o que vai acontecer? Você permanecerá santo. Eu quero concluir esta palavra agora citando somente mais uma coisa. Um dia Deus chama a Moisés na presença da sarça. E na presença da sarça, Deus faz com que Moisés seja impactado pela sua própria presença. Ele sai dali transformado, porque gente é transformado na presença de Deus. Se lembra de Jacó? Aí Deus disse: você vai sair daqui e você vai à procura do meu povo. Quando você soltar este povo de lá, traga para cá, traga para aqui. Eu quero que eles se tornem um reino sacerdotal. Mas antes que isto aconteça, eles precisam ter a mesma experiência na minha presença. O povo veio para o monte, e depois de 3 meses de libertação chegaram no mesmo monte. E lá naquele mesmo monte, o Senhor disse: se santifiquem hoje e amanhã, e ao 3º dia eu vos chamarei. Está escrito que Deus exigiu que durante esses 2 dias ninguém se aproximasse da montanha. Mas no 3º dia a buzina iria soar longamente. E quando a buzina soasse, eles estariam autorizados a subir até a presença de Deus. Quando a presença de Deus, ao amanhecer do 3º dia, eles saíram das tendas, olharam para a montanha fumegava, parecia um forno de um padeiro. A montanha tremia, era relâmpago, era trovão, era vozes, eram tantas vozes, e o povo começou a olhar, se espantar, e disse: Moisés, faça o seguinte: o senhor suba lá, escute o que Deus tem, depois diga para a gente que a gente observa tudo e cumpre tudo. Quando Moisés subiu e disse para Deus, aí Deus disse: eu já estou sabendo da história. Diga para eles que desça, mas não suba mais não, que se subir agora morre. Deus sabia que aquele povo estava interessado em terceirizar a sua relação com Ele. E foi por este motivo que Deus deixou de fazer do povo de Israel uma nação sacerdotal, e do meio dela separou uma tribo para ser uma tribo de sacerdotes. Mas a proposta que Deus coloca diante deles: eu quero fazer de vocês um reino sacerdotal. Se vocês subirem a minha presença, vocês serão. Você tem vontade? Você tem vontade de ser reino sacerdotal? Pois deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus, quando elegeu a igreja para sacerdócio real. É reino sacerdotal. A proposta para Israel é aplicada à igreja. Agora, se você fugir do propósito de ser igreja, você não será reino sacerdotal. E para ser reino sacerdotal, tem que ter experiência diante de Deus, experiência na presença de Deus, para ser impactado e movido pela glória de Deus. Eu quero convidar a você a nesta noite mover e dirigir a Deus um clamor de pedido de perdão. Pastor, vamos começar essa escola bíblica pedindo perdão? Se você não tiver motivo para pedir perdão, peça perdão por mim, que eu tenho muitos. Mas vamos ficar em pé. E se você quiser, fique de joelho. É você que decide onde é que você quer ficar. Se quer ficar de joelho, em pé, deitado, cabeça para baixo.
Mas eu quero chamar a igreja para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque se nós quisermos fazer algum serviço no reino de Deus, ministério é serviço, é obra. Se quisermos fazer algum serviço, é muito bom que comecemos a santificar a nossa vida. Porque Deus está interessado muito mais na sua vida do que no seu trabalho. Deus está mais interessado em você do que você tem a fazer. O que você vai fazer é consequência da sua vida, mas hoje derrame a sua vida diante dele. Levante a sua voz aí onde você está. Eu não quero orar por você, eu quero que você ore. Comece a falar com Deus. Vá, derrame a alma, diga. Rasgue a sua garganta, clame, chore, grite, diga para Ele. Pastor, não tenho força de gritar, então chore, rasgue o coração. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, Deus. Meu Deus. Senhor, nós estamos aqui nesta noite porque nos reunimos por causa do Senhor. Foi o Teu Espírito Santo que nos congregou aqui. Foi o Teu Espírito, Senhor, que nos reuniu aqui nesta noite. Senhor, eu falei a palavra que Tu me deste. Agora, ó Deus, o Teu povo também derrama a alma perante Ti. Alguns pecados grosseiros são confessados, outros não tão grosseiros. Mas o fato, ó Deus, é que o Teu Espírito produziu quebrantamento em nossos corações. Deus, move-te nesta noite pelo Teu Espírito. Passa o Teu sangue aqui, Jesus. Passa o Teu sangue aqui, Jesus. Passa o Teu sangue, ó Deus, e purifica as nossas consciências. Muda as nossas vidas. Senhor, que ao final dessa escola bíblica sejamos mais santos. Sede santos, porque eu sou santo, assim diz o Senhor. É tempo de santidade. É tempo de santidade. Chama, Senhor, os Teus filhos. Chama no Senhor os obreiros. Ah, Deus, estende a Tua mão. Move, Senhor, as Tuas vestes no nosso meio. Age, ó Deus, nos nossos corações. Se Tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do Teu perdão. Dá-me um novo coração. Peça para Deus agora. Alguém nessa noite que deseja se reconciliar? Cante mais forte. Dá-me um coração igual ao Teu. Mais uma vez, se Tu olhares. Se Tu olhar. Onde está uma vida nesta noite que deseja se reconciliar? Alguém que deseja pedir perdão. Já está vindo ali, glória a Deus. Alguém que deseja aceitar a Jesus como Salvador. Tem gente que pensa que uma mensagem dessa escandaliza o descrente. Escandaliza não.
O descrente tem que saber que aqui a gente não concorda com coisa errada de jeito nenhum. A igreja tem pastor e o pastor é homem sério. Aqui está vindo, glória a Deus. A segunda, onde está? Dá-me um novo coração. Brade. A segunda pessoa. Onde está a segunda pessoa? Venha, caminhe com confiança. Venha, determinado. Coração igual ao teu. Já está vindo aqui a segunda. Que venha a terceira em nome de Jesus. Onde está? Mais uma vida preciosa. Ensina-me a amar o meu irmão, diga. Dá para pegar na mão do seu irmão e olhar para ele? Diga assim: a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão, enche-me do teu espírito, endireita o meu caminho. Levante sua mão agora e diga junto com a dele: ó Deus, endireita o meu caminho, enche-me. Mais uma vez, com os olhos fechados, agora compenetrado. Dá-me. Dá-me um coração igual ao teu. A terceira pessoa onde está? O rehalaba xereca mandaraba xeca mamama